podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário. Nós estamos aqui no Stay Cash, mais um podcast do mercado imobiliário. Nós estamos com um convidado aqui que já se tornou amigo, que é de casa, né? Alguns de vocês já viram esse podcast. Eu até convido a você, se você não viu o podcast, você tem que assistir. O Ângelo trouxe hoje a digníssima dele. Quem que é sua digníssima aí, Ângelo? Apresenta ela. Essa é minha esposa, a Érica, tá? Eu falo, o pessoal às vezes me pergunta, né? O pessoal às vezes me pergunta, quantos anos você é casado? Eu falo, os 20 melhores anos da minha vida. 20 anos já? Essa é a resposta dele toda vez. Olha que legal. 20 anos. Fala, apresenta sua esposa, o nome dela, O pessoal. nome dela é Érica, né? Ela é corretora de imóveis também, junto comigo. A gente trabalha juntos na imobiliária, né? Tivemos pizzaria também, vendemos a pizzaria e hoje a gente trabalha juntos, né? Todos os dias juntos, né? Vamos fazer atendimentos juntos, fechamentos. Se eu não for, ela me mata. Faz isso. Fechamentos juntos, então a gente tem imobiliária aí de trabalhar juntos. Pessoal, eu gosto muito assim do Ângelo, da forma dele, né, lidar com todo o trabalho, assim, quando ele vem aqui a gente vai conversar sobre trabalho, essas coisas, vocês vão ver que esses dois aqui são uma máquina de vendas, né? Claro. Eu tava, a gente não fala tudo que acontece aqui, porque é até para guardar mais a vida deles, mas eles já, esse ano, a imobiliária que é campeã na Vibra é a deles, Sim, né? Eles têm números assim que é extraordinários, assim, não é para qualquer pessoa o número que vocês têm. E a gente tem que honrar quem merece honra, né? Então a gente traz pessoas aqui às vezes até para você poder perceber, né, que o mercado imobiliário tem muita gente assim que é casal trabalhando, que dá certo. Às vezes as pessoas falam: "Ah, quem é casado não dá certo trabalhar junto, não." A minha esposa, ela trabalha comigo também, que ela me ajuda. Só na época que ela era financeira que não estava dando muito certo, não. Mas hoje ela é financeira, né? Porque às vezes a gente brigava um pouquinho. Mas a gente vai ajustando, né? E é interessante isso, né? Então hoje eu quero deixar a bola com os dois aqui, que é esses fenômenos de venda, os dois. Eles vão falar um pouquinho sobre a trajetória deles, como que funciona o processo de venda deles, né? O método deles. Pra vocês terem ideia, você tá com uma mentoria, né? sim, mentoria. E tá sendo Já- bem legal nessa Já mentoria. Né? temos 50 alunos lá e tá mudando a vida do pessoal. Legal. Então vamos deixar, vamos passar a bola para eles. Eu quero deixar um pouquinho para a esposa do meu amigo aqui, para ela poder falar como que foi virar corretora, né? Você teve um processo aí, né? Tive um processo. Na verdade, assim, a corretagem, para mim, eu caí de paraquedas, né? Porque eu tinha pizzaria e eu tava bem no meu ramo, né? Eu vendia bem, eu tinha uma pizzaria que no final de semana ela vendia num sábado 500 pizzas e no decorrer da semana toda dava em torno de 2.000 pizzas. Então eu tinha um giro legal na pizzaria. E ele entrou na corretagem, né? E ele ficou 2 anos. E eu nunca pisei o pé no estande de vendas. E aí um dia ele falou para mim assim, vamos no estande de vendas, né? Que vai sortear um carro, porque ele tinha feito muitas vendas em um projeto e ia sortear um carro, e ele estava no meio do E sorteio. eu falei que ia ganhar. E ele falou para mim assim, vamos que eu vou ganhar o carro e você vai ver comigo. Uau! E aí... E ganhou? Sim. Ganhou. Legal, é. Ganhou o carro. E aí ele falou, vamos comigo. E aí a gente foi, né? Nós dois juntos, passamos o dia lá. E aí o pessoal começou, larga a pizzaria, vem para a corretagem, você tem um exemplo do seu esposo, né? Que já vende bem, que tá fluindo bem, né? Larga o comércio e vem para a pizzaria, né? Larga a pizzaria e vem para a corretagem. E aí para mim foi tudo muito novo, né? Eu falei para ele, eu não me vejo vendendo, né? Eu sempre, na verdade, quem apresentou a corretagem para ele foi eu. Ele estava em um processo bem difícil, assim, com bastante dívidas, como ele falou no outro podcast, né? E aí ele falou assim para mim, eu preciso de uma nova renda, uma nova fonte de renda para me intercalar com a pizzaria. Falei, olha, tem uma moça lá do lado da pizzaria que ela vive me chamando para vender imóveis, mas, não é para mim, mas pode ser para você. Conversa com ela. E aí ele foi. Ele foi lá, conversou com ela, né? E aí ele entrou para a corretagem, ficou 2 anos. E aí depois de 2 anos que eu fui. Na verdade foram os nossos gerentes, né? Que comecei com um panfleto de rua. Nossa, Érica. Foi panfleto de rua. Empresária, aí foi panfletar na rua. Na verdade Mas, a gente... mas quem cresce é desse jeito, né? Tem que se expor, né? Quem não se expõe não cresce, né? É verdade. A gente soltamos alguns panfletos na rua e na minha primeira venda, na verdade foram 3 vendas no mesmo dia. Olha que legal.
com panfleto de rua. Mas, Eric, você falou que não foi fácil, não, né? Não. Você teve 50 vendas aí, 25 desistiram, você Né, falou? No meu primeiro, primeiro ano, ano? eu tive 50 vendas e 25 foi cancelada. E aí eu falava para ele. Cancelou no CKQ? O que foi que aconteceu? Não, a pessoa Ou- ia, fechava tudo, né? Quando chegava em casa, eu falava: olha, eu pensei melhor e eu não vou ficar agora, eu acho que eu me precipitei. E isso aconteceu muito comigo no meu processo. Você acha que foi por questão de amadorismo, assim? Porque existe uma questão, assim, que o processo da venda, você tem que inculcar na cabeça da pessoa que ela vai conseguir pagar, que ela vai conseguir desenvolver. E às vezes, quando você consegue amarrar bem e explicar todo o processo da venda, a questão do distrato fica um pouco menor, não fica, Ângela? Ela vai que explicar você o acha? é. O que que- Eu trabalhei muito crença limitante em mim. Ah, Então, entendi. assim, eu vim com muitas crenças limitantes, né? Que não era fácil ganhar dinheiro, que nada dava certo pra mim. Então, quando eu chegava lá que eu vendia, aí eu falava assim, só falta chegar em casa e a pessoa falar que vai cancelar. Ah, Era passar. você já ia com pessimismo, então. Na verdade, não Palavra era tem pessimista, poder, né? porque foi um longo processo nesse um ano que aconteceu frequentemente. Aí eu falava pra ele, meu, não é possível. Meu, não é possível. E aí eu várias vezes falei pra ele, meu, isso não é pra mim. Eu trabalho e aí eu Isso gera bloqueio mesmo. E, É. e o mundo espiritual, ele ouve. é muito Então muito eu real. falo, né? Você vai ter aquilo que você fala. O que você proclama que você tem. A Exatamente. Bíblia fala que nós ligamos na terra, será Será ligado ligado no no céu. Que desliga aqui, desliga na Tem uma outro versículo que eu gosto que é aquilo que tu pensas, tu és. Provérbios. Salomão fala isso. É interessante. Mas e aí, Érica, você aprendeu essa lição aí? Foi Eu tive que trabalhar. na pele, né? Tive que trabalhar, né? Eu escrevi, li vários livros, escrevia, tudo dá certo pra mim, eu posso todas as coisas. E aí eu Qual fui que foi a lição que você fez? Desculpa ter te cortado, mas o que que você entendeu desse processo e o que que você mudou, assim, para poder... a mentalidade, né? mentalidade. Eu li um livro que fez eu mudar muito a minha mentalidade, foi O Poder da Ação. Do Paulo Vieira. Paulo Do Paulo Vieira. Vieira. Aí ali eu vi que eu estava fazendo as coisas erradas, eu estava atraindo aquilo para mim. E aí eu coloquei novas metas, depois eu deslanchei. Aí eu vendi a pizzaria, depois de 2 anos Olha eu que vendi. legal. Hoje a gente só trabalha com a corretagem. Só com a corretagem. Ô, Ângelo, vou pegar o gancho da Érica aqui. O seu irmão tava contando também para mim aqui, o guerreiro, né? Uhum. Que ele falou assim, meu irmão vende muito, aquela coisa toda, né? E eu não consigo, às vezes, vender. Esse mês foi um pouquinho ruim para mim. Ele falou isso para mim, né? Não, ele não falou isso, vamos mudar aqui. Esse mês não foi tão bom. E eu vejo meu irmão lá, ele é bem articulado, ele é bem prático, assim. Eu vou ter que explicar toda a questão técnica. Eu falei, você tá errando é nisso aí, talvez. Né? Brinquei com ele. Mas o que eu percebo, assim, também, ô Ângelo, que você tem uma facilidade em ensinar, né? A gente Sim. viu o podcast assim, a sua mentoria, essa coisa toda. Essa questão professoral que você tem, você acha que isso ajuda na venda também? Olha, vamos lá. Realmente a Érica é um espetáculo mesmo. Ela vende isso? bem pra caramba, né? O Ângelo não aceita confete, vocês viram aqui, né, pessoal? Ela vende muito bem, né? E ela tem uma coisa que ela não desiste do cliente. Nunca. O cliente pode estar com bacen, devendo, tudo. Ela não desiste do cliente, nunca, cara. Isso é um poder que ela tem, né? Então, assim, o que que ela tem de muito especial? Ela consegue amarrar o cliente. E, assim, a questão de atendimento dela é muito personalizada, muito pessoal, muito humana, né? Muito humana. Então, o cliente, com poucos minutos de conversa, já tem ela como uma pessoa, uma amiga, né? Uma pessoa que Cria vínculo ali já, cria né? vínculos, né? Então, para ela levar um cliente no stand e até mesmo tirar uma documentação pelo WhatsApp, que muitos corretores têm dificuldade, né? Ela tem muita assertividade nisso, né? E aí entra a questão que ela gosta, ela fala, né? O pessoal fala que eu sou especialista em fechamento, né? Fechamento, eu acho que muito é credibilidade e também autoridade. Quando você cria uma credibilidade, onde você explica o passo a passo da venda, mostra todos os passos, sem enganação, sem enrolação, tudo certinho, né? E quando você cria uma autoridade, né? Existe um livro que, não sei se você já leu esse livro, que ele fala de 8 coisas que os vendedores usam. Na realidade, a gente utiliza sem perceber,
né, sem perceber. Mas quando, por exemplo, você tá ali, eu tô ali, por exemplo, com o crachá do CRES, né? Eu tô falando sem nenhum problema. A pessoa confia, né? Se você for no médico hoje, por exemplo, num cardiologista, o cardiologista falar que você tá com um problema no coração, que você vai morrer em 3 meses, provavelmente você vai acreditar, porque ele é uma autoridade. Ele vai passar essa credibilidade para você, por mais que não seja isso. Então, quando a gente fala com transparência, quando a gente caminha ali na direção certa no fechamento, a gente traz muito isso, credibilidade, autoridade. Então, você tem um nível de fechamento melhor. Sim, sim. Uma das coisas que eu vi que o Ângelo falou aqui, que eu gostei muito, que você tem essa questão de gerar vínculo com os clientes, né? O que você acredita que esse diferencial seu, assim? O que você faz que você consegue, até falou que consegue pegar documentação antes, né? Pelo WhatsApp. O Bastante. que você acha que é o diferencial disso? Eu tento entender a dificuldade do cliente, né? O que ele está precisando. Na verdade, assim, eu não vendo o projeto, né? Eu vendo o que o cliente está precisando, o financiamento que a gente sabe que ele vai conseguir, né? Então, assim, primeiro eu entendo o que ele está buscando, a renda dele. Aí eu explico, olha, a gente precisa enviar a documentação, verificar quanto que vai aprovar, para a gente ver qual o melhor projeto, né? Então, eu não foco em nenhum exato projeto. Eu tento suprir a necessidade do cliente ali, do que ele está buscando. Érica, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu queria que você olhasse naquela câmera ali. Você vai entregar mastigado agora pro corretor. Você vai mastigar, é o beabá, assim, ó. É como se você fosse ensinar uma criança de 5 anos. Tô brincando, né? Os corretores aí não são desprovidos, não. A maioria dos nossos seguidores, e cada vez mais, eles estão, né, atenados, né? Eles estão Sim, ficando sim, cada vez sim. mais desenvolvimento pessoal aqui. Mas é importante a gente saber, porque, Érica, eu sei que existem outras coisas por detrás dessa questão da sua consultoria que você está falando aí. Eu queria que você explicasse todo o seu diferencial. Você tem como explicar isso? Sim, eu tenho sim. Ó. Quando o cliente ele me aborda, né? Porque normalmente eu faço anúncios, né? Então, quando ele me aborda, ele vem para um certo projeto e aí eu tento não oferecer aquele projeto de imediato ou forçar que ele fique com aquele projeto. Eu entendo a situação, né, do cliente, a renda do cliente, as dificuldades que ele tem de moradia, de pagar aluguel, não paga. Então, assim, eu busco todos os pontos que o cliente tem de dificuldade para mim poder, sim, ajudar ele na forma que a gente sabe que a Caixa vai aprovar e encaixar ele no melhor projeto para ele. Lógico, dentro do que ele está buscando, né? E aí, isso torna um vínculo com o cliente sente que eu dei importância, né, ao que ele está pedindo. É isso. Eu dei Conecta coração, né? importância. Conecta coração na hora. Eu não fui vender um projeto que eu tô vendendo, eu fui entender a dificuldade dele, né? E aí acaba que a pessoa, muitas das vezes, eu nem vendo aquele projeto que ele me chamou, eu acabo vendendo outro projeto que se enquadraria melhor na renda dele. Legal. Mas aí a pessoa, ela cria aquele vínculo de ter a confiança de que o que eu falei para ele vai suprir o que ele está buscando, e aí ele me manda a documentação sem muitas das vezes até conhecer o stand de vendas. Conhece bem Exatamente. depois. É isso. Exatamente. Vocês perceberam, corretor? Às vezes, o vendedor chato, cada vez mais, ele está sendo ultrapassado. O cara que quer empurrar de goela abaixo o produto. O cara sabe tudo, cabeção do produto, da ficha técnica. Mas o cara não sabe relacionamento pessoal, humanizado, né? Esse atendimento, né? Eu tive uma venda esse mês que a pessoa me procurou para um determinado projeto. E eu falei para ela, olha, eu acho que na sua renda se encaixa melhor esse outro projeto. Ah, não, esse eu já fui, já rodei contrato, mas eu não gostei. Porque o corretor falou para mim que eu só podia comprar do 8º para baixo e não gostei da vista que ele me deu. Aí eu falei para ele, não, mas você pode comprar outros andares, tal. Aí ela pegou e falou assim, bom, se você conseguir um andar mais alto do que o 8º. E aí a gente virou a pasta e aí eu vendi no mesmo que Olha ela isso. tinha ido. Mas por que Um você outro acha que o corretor... Cara, é uma coisa E que não tem assim, lógica, né?
E Ô, a Ângelo, gente. Muitas das vezes é necessidade, você tem que buscar a necessidade. mas sabe o que que é isso? Desculpa ter te cortado, Uhum. Ângelo. Sim, sim. É ensinado pro corretor que não pode dar muita opção. Sim. Que tem que ser aquilo ali e fechar. Para dar opção, você... não existe muito isso? O mercado Sim. não ensina muito errado? Cara, e a gente se sobressai, muitas das vezes, talvez, infelizmente para alguns, mas felizmente para outros, por às vezes alguma incompetência de alguém que atendeu e atendeu errado. E acontece muito com a gente, Muito. atende muito. A gente teve uma corrente, uma vez na Cure, né? Que gerou mais de 20 vendas pra gente. Mais Mais de de 20 20 vendas. vendas. Venda... Uma venda errada Uma venda errada. de um corretor. O cliente ficou insatisfeito, procurou a Érica. A Érica falou, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí a gente falou, não, vamos trazer a solução. Trouxemos a solução pro cliente. O cliente ficou assim, maravilhado, porque com outro corretor não tinha tido esse suporte. E aí teve uma corrente de 20 vendas. Tem até hoje. Tem até hoje. Por Legal, causa- né, Érica? Não tem preço isso, Não né? tem preço. Érica, a gente falou do processo aqui, da abordagem, né? Que é o primeiro processo da venda, do encantamento, do seu atendimento humanizado. E agora do seu esposo. O que que você enxerga, né? Que ele falou que é o cara que fecha, né? É o casal Ele é meu metralhadora. exemplo, né? É. Ele foi o meu exemplo na corretagem, né? É. Eu não vivenciei plantões, eu não, né? Então, no meu primeiro atendimento, ele foi. Quando chegou no segundo, eu agendei e falei para ele: não, mas eu tenho agendamento. Ele falou: eu não vou deixar os meus agendamentos para atender os seus, você vai ter que começar a caminhar. É isso. Deu independência, né? E, Deu a carta de euforia. Falou, você tem que ter independência aí. né, mas sempre que eu podia, eu queria que ele estivesse lá. E eu aprendi muito, né? Sim. Hoje o meu script assim, de atendimento é bem semelhante ao dele. Ele fala que ele não quer ir mais nos meus, que eu sou mais fácil de pegar a documentação do que ele. Olha isso. Mas eu gostaria muito de que ele estivesse em todos. Nunca dá para estar em Sim. todos, né? Mas Mas eu percebo assim que existem os lados negros também nossos, né? Existe assim, a gente às vezes nem, não é bom em tudo, né? Tem coisas que a gente é melhor, tem coisa que... Primeiro atendimento, ela com certeza é melhor. Com certeza é melhor. Eu hoje falo pra ela que ela é melhor que eu. sobressaiu, né? Sim, sim. E no fechamento, eu acredito que eu ainda seja talvez mais Assertivo. assertivo, né? Até mesmo porque os estudos, né? A gente estuda bastante, né? Não pode parar de estudar. A gente já falei no outro podcast, né? A gente somos eternos aprendizes, né? A gente tá toda hora aprendendo uma coisa nova, buscando uma solução nova, né? Então, graças a Deus, tem dado tudo certo, né? Graças a Deus. Ângelo, sobre fechamento, o que que você usa para poder fechar de maneira assertiva e levar o cliente a entender que aquilo ali é o melhor negócio dele? Vou dar uma aula aqui então pro corretor, posso? Pode. Bom, primeiro passo, né? Quando já vai para o fechamento dentro do Minha Casa Minha Vida, o cliente já está aprovado, correto? Então, o primeiro passo, quando você vai atender o cliente, é explicar sobre o financiamento com todos os detalhes. Explicar aquele financiamento, o modelo price, o modelo saque, como que ele vai fazer a amortização, né? Em que momento que ele vai pagar a taxa de evolução de obras, em que momento ele vai pagar... Você mostra tudo, a evolução de obra, Mostra ICC, tudo certinho. tudo. Em que momento ele vai começar a pagar as parcelas morando? Eu faço um esboço ali, né? Inclusive gosto de usar o papel e a caneta, que para mim não tem nada que tire isso. Ah, tem tablet? Não, legal, mas o papel e a caneta para mim ainda é indiscutível. Então eu mostro todo esse processo. Primeiro, explicar para o cliente a aprovação. Segundo, mostrar as opções que ele pode. Então assim, quando você vai atender um cliente na mesa, tem corretor que ele menospreza por conta ali da aprovação. Ah, esse cliente não deve ter entrada, ou esse cliente não deve ter a capacidade de pagar, sei lá, uma parcela de R$1.000. Então, assim, tem muito corretor que despreza isso. Então, por exemplo, você tem um apartamento com vaga e sem vaga. Então, você vai mostrar as duas opções para ele. Ó, vou te mostrar a opção com vaga. Tá legal assim para você? Ou se estiver legal, perfeito. A gente já dá andamento ali. Opa, não tá legal? Vou te mostrar a opção aqui sem vaga, né? Você não sabe. Muitas das vezes você vai atender um cliente que tem 30, 40, 50, 60 mil e você não sabe. guardado no Né? colchão, Certeza. ali, debaixo Você do tá colchão, entendendo? né? E aí, às vezes, o corretor, ele discrimina, aí ele vai numa onda que ele quer vender. Subestima, né? Ele Subestima. subestima o cliente e fala, não, eu vou vender isso e acabou. Né? Você não pode fazer isso, né? Então, primeiro, você vai dar as opções.
Opa, para mim tá melhor esta, para mim tá melhor aquela. Beleza. Então, num fechamento, você evita algumas palavras. Por exemplo, você evita a palavra contrato. A palavra contrato, ela assusta, né? Toda vez que alguém te fala uma palavra contrato, todo mundo se assusta. Então, tem palavras que assustam. Então, por exemplo, quando você vai estar numa negociação, isso é importante, você... Estou entregando ouro aqui, hein? São máquinas de venda. Se vocês aprender 70% aí, você vai chegar ao VGV deles. Entregando ouro. Então, aí você buscou ali a melhor opção. Legal, o cliente gostou. Então, a gente vai reservar essa unidade, ou a gente vai estar fazendo, né, a reserva dessa unidade. Fez a reserva dessa unidade, você explica o passo a passo de uma compra. Primeiro passo, aprovação da caixa. Segundo passo, escolha de unidade mais fluxo. Terceiro passo, reserva digital. Troca o nome contrato para a palavra reserva digital, porque na realidade é isso mesmo. O contrato ele só tem validade quando a pessoa paga o ato. Sim. Em qualquer construtora. Não tem construtora que tenha multa sobre uma reserva. Não existe. Não existe. Né? Então, terceiro passo, reserva digital. Opa, fez a reserva, o próximo passo é o pagamento do ato. Então, eu informo o cliente, olha, após o pagamento do ato, aí sim você está realmente efetivando a compra do imóvel. Quarto passo, então, o pagamento do ato. Quinto passo, assinatura dos formulários da Caixa. Sexto passo, assinatura com a Caixa. Sétimo passo, se cadastrar no portal da construtora. Pagar a taxa de administração da caixa também, que às Também. vezes tem incorporadora que não, Sim, não informa o não cliente. informa, porque aí o cliente já fica Aí o cliente doido. chega mano. lá e te E tem liga, que né? explicar. É. E tem que explicar. E eu mostro isso detalhadamente para o cliente. Então, sétimo passo, se cadastrar no portal da consultora. Oitavo passo, baixar o aplicativo Caixa Habitação. Então, o cliente Que ele já isso, hein? sai, Pós. né? Então, ele sabe tudo que ele vai pagar. Ele sabe tudo que vai acontecer. Eu já explico. E a gente fica... E a gente especifica, olha, corretor É é até até a entrega do imóvel. É o pós-venda. Então, a gente vai acompanhar ele. De repente, a gente faz uma ligação, manda uma mensagem. A Érica mesmo, ela acompanha o cliente até assinar com a Caixa. Vocês abrem lá também o habitacional ali, faz a simulação, mostra Sim. tudo A certinho, gente Tudo usa certinho. tanto o 8 simulador caixa, tanto simulador caixa. no celular o 8 simulador caixa, no computador, muitas das vezes para mostrar aquela taxa de evolução de obras, é o portal da habitação. Né? Eu fiz venda também desse jeito. Uma vez eu lembro que eu tava num plantão, foi até na Econ. Lá na Econ não tem essa questão assim, lá o cliente, se ele for lá, for atendido por um, no outro dia ele pode ir lá e pode comprar com qualquer pessoa. Não tem essa questão de fidelidade, É. aquela coisa de pegar 50, 50, né? É. E aí o que que aconteceu? Essa mulher, quando ela chegou lá, no lançamento, ela já tinha se passado pelos 2, 3 corretores. Aí eu tava sendo atendido, eu tava atendendo ela, até o Mustang falou, já tem uns 3 corretores que já tá brigando ali, porque essa mulher Já passou por já eles. passou por eles. Mas o que que aconteceu? Foi o diferencial. Eu peguei, abri lá o simulador da caixa, mostrei tudo, a taxa de evolução de obra. Ela falou assim, não, senti segurança em vocês. Na hora ela comprou. É que hoje em dia muitos corretores têm medo, né, de informar as taxas, né? Aí, de assustar. Eles acham que eles vão assustar, mas na verdade, você escondendo lá na frente, a pessoa fala, não me falaram nada disso, fui enganada, e acaba desistindo, E né? distrata, né? E Parece- distrata. Porque não realidade, fala, né? A taxa de evolução de obras é maravilhoso. É É maravilhoso. uma amo. segurança, é uma Eu segurança pro próprio cliente, né? E a gente transparece isso para o cliente. Que é muito melhor pagar a taxa de evolução de obras do que lá na frente ter uma surpresa muito maior com o INCC. Qual que é a história que você conta da evolução de obra? Eu tenho uma história também aqui. Você tem? Você Tem, que eu falo pro cliente, mas eu quero saber a sua. Qual que é a sua história? Ó, corretor, transparência é tudo. Transparência é tudo. E você vê, eu vou falar sobre a taxa de evolução de obras. Eu falo que o crescimento, ele é exponencial a partir do momento que você faz uma venda bem feita. Sim. Por quê? A gente trabalha numa linha, né? Então, assim, a gente tem que metrificar tudo, né? A gente metrifica os atendimentos para gerar quanto resultado de passa, metrificar as passas para gerar a venda, e metrificar os anúncios para ver o que a gente precisa. Ah, você quer fazer 10 vendas mês? Então tem que ser metrificado. Sim, A partir do momento que você metrifica, você já tem um número para fazer X número de vendas mês. que é o racional, né? beleza. Você cria o racional. Só que quando você faz uma excelente venda, esse cliente às vezes ele te indica para 1, te indica para 2, indica para 3. Então você já tem um número que você segue mais as indicações. Então, o crescimento, ele se torna exponencial a partir do momento
que você faz um belíssimo atendimento, um bom atendimento, e você realmente realiza o sonho dele, Sim. tá? Então, quando você vai... Desculpa falar tudo isso, né? Só para mim chegar na ideia. Quando você vai falar sobre a taxa de evolução de obras, eu desenho para o cliente, né? O quanto que ele vai começar a pagar de taxa de evolução de obras e quanto que ele vai terminar. Então, vamos lá. A taxa de evolução de obras, ela começa com 5%, ela pode chegar até 100% do valor da parcela, dependendo aí do TR, se está zerado ou não, tá? Legal. Para que serve a taxa de evolução de obras? Mas Nada olha, mais... até 80% agora já pode chegar até 100%? Mudou alguma coisa nisso? No simulador da Caixa, ele só chega até 80%. Mas na realidade ele pode chegar até 100%, tá? Sim. Teve alguns casos esse ano que chegou a 100%. Chegou a 100%? Mas até pode... Mas por que eu te falo? Porque eu quero saber a história que você conta. Porque tem pessoas que é analítica. Quando ele vai fazer o cálculo do apartamento e ele vai ver a taxa de evolução de obra, porque você sabe que é um juro ali, que de Sim. acordo com a obra vai evoluindo, a Caixa vai recebendo, a Caixa vai aportando para a incorporadora. Isso. Mas o que você explica nesse sentido que esse valor não está embutido no apartamento? Exatamente. Aí quando você vai explicar sobre a taxa, você fala que nada mais é do que os juros de financiamento mais o seguro de obra. E aí você dá um exemplo. Por exemplo, você já viu prédios que não entregou? Isso aí, Exatamente. essa é a O prédio que não entregou, ele é 100% recursos da construtora. Esse empreendimento que você está comprando, ele é recurso da Caixa Econômica Federal. Então, assim, se ele está te cobrando a taxa de evolução de obras, ele está te colocando um seguro que ele vai te entregar uma esse prédio. segurança. Se a construtora quebrar, se acontecer qualquer coisa com a construtora, a Caixa vai entregar. Isso é real, isso é verdade. Isso é verdade. Porque ela tá? se torna sócia, né, Sim. da incorporação, né? Ela é 50% da incorporação e 50% da Caixa, E aí o como cliente garantidora, né? o cliente vai pagando a taxa de evolução de obras, a Caixa vai repassando o recurso para a construtora construir. Essa né? história, eu desculpa ter te cortado, Ângelo, Uhum. mas eu falo isso também, porque eu acho que faz toda a diferença no atendimento. Muito. Quando você fala assim, ó, você tá comprando, não é só da incorporadora, você tá comprando da Caixa. Caixa. Ela tá garantindo que vai entregar essa obra. Então, de acordo com a obra vai evoluindo, ela vai dando os aportes. E assim, honestamente, se ele não pagar a taxa de evolução de obras, ele vai pagar o INCC. Sim. E aí eu faço esse comparativo. O INCC hoje ele tá baixo, legal, mas ele pode ter variações, né? Sim. Ele pode ter variações. Então, quando você tem ali, você mostra, olha, aqui você está pagando taxa de evolução de obras. Você vai estar pagando todo mês. O INCC, você vai pagar um montante ali no final. Talvez você não se prepare para isso. Né? É onde muita gente pode perder imóvel no médio padrão porque não se preparou para correção de INCC, porque às vezes tem um corretor também que não fala, né? Então eu mostro esse comparativo, né? Gente, você sabia que tem médio padrão agora entrando no associativo? Todos, Sim. tem vários. É Tem segurança. bastante. Inclusive, tem cliente que está preferindo pela segurança. Sim. Já poder visibilidade de saber da taxa de juros, já saber tudo Exatamente. certinho, a aprovação de financiamento. Se tiver algum colapso no futuro, já sabe Sim. tudo. Exatamente. Segurança também que vai ser entregue, né? É. Segurança do cliente. O Ângelo dá aula, pessoal. Pensa que não, mas dá aula. Ô, Ângelo, me fala um pouquinho aí, mano. No último podcast, a gente falou sobre essas vendas, essas coisas, mas eu queria te perguntar algo. Pode Para perguntar. você e para sua esposa aí, a Érica. Qual foi a venda que marcou vocês dois? Pode começar, meu amor. Qual foi a venda que te marcou? Porque a gente tem venda que marca. Marca. Eu tenho uma venda que me marcou até hoje, que eu lembro. O dia que eu levava o pessoal de Kombi no plantão de vendas. Fui uma vez eu trabalhei com um amigo meu, que tá o Fernando, ele é ouvinte aqui do podcast. Tinha uma associação de bairros. E eu lembro que a gente ia nessa associação, pegava vários clientes ali, eu levava 20, 30 clientes de uma vez pro plantão. Ia com Kombi, peru, essas coisas. Mas quando o cliente ia pegar, todo mundo começava a chorar assim, ó. Cara, aquilo ali me deixava louco. Deixa eu só começar Mas eu aqui, tenho você uma já- mulher, depois eu vou falar, mas eu quero que vocês falem. Eu tenho uma cliente, isso foi no empreendimento da Cury na Barra Funda. O nome dela é Inês. Tomara que ela assista o vídeo, depois ela fala, né? E ela pode confirmar isso. E é uma das pessoas que foi muito grata, assim, por eu ter vendido para ela. Meu amigo, ela tinha uma renda de R$ 1.600. Assim, eu já tinha vendido vários para 1.600, mas essa, assim, foi muito especial. E ela queria comprar um empreendimento na Barra Funda. E você sabe que na Barra Funda não... É ouro. Hoje para São Paulo é ouro. Você tá entendendo? Não é comprar um empreendimento no... Desculpa falar assim, no fundo da Zona Leste, né? Então, Goianazes. é um exemplo, né? Não, Então ela não queria- discriminando. Não discriminando, pelo amor de Deus. Então ela queria comprar um empreendimento em Barra Funda.
E ela tinha sido discriminada por vários corretores. Nenhum corretor acreditava. E quando ela me chamou, eu chamei ela no stand, eu pedi para ela a documentação e a aprovação foi baixa, né? Quando a aprovação veio baixa, eu pensei, nossa, e agora, né? Só que eu não desisti da cliente. Convidei ela para ir no stand de vendas e fizemos esse caso, o meu gerente, o Magno, talvez ele assista também, ele me ajudou bastante também. A gente fez alguma coisa assim muito diferente para ela, né? Ela estava acabando um casamento e ela ia pegar um dinheiro de alguma coisa relacionada ao antigo casamento, eu não lembro muito bem, né? Ao divórcio, né? Alguma coisa assim. E a gente colocou um fluxo para tal data ela pagar aquilo e assim, ela não acreditava que ela conseguiu comprar, tá? E hoje ela já tá morando no empreendimento. Cara, quando a gente assinou isso daí, eu chorei. Eu chorei, de verdade, eu chorei junto com ela, ela chorou, eu chorei. Foi muito emocionante, muito emocionante. Quando você vê a necessidade, né, do cliente, a gente queria realmente... Nossa, cara, foi emocionante. Então, essa venda foi a venda que talvez mais me marcou. Mas tem várias que me marcou, assim, mas essa é uma especial. Sim. Uma especial. E você, Érica? Eu tenho bastante. Porque eu pego uns casos bem difíceis Mulher tem mais essa questão emocional envolvida, né? eu tenho bastante. Mas, assim, uma das vendas que mais me marcou foi acho que as minhas primeiras vendas, que foram os 3 primos, né? Que foram uma venda da panfletagem mesmo, né? E eles não conseguiam comprar. Era uma renda de 1.400 e a gente falou, não, vamos esperar o próximo Olerite, faz hora extra, né? E conversa com o pessoal lá, fala que vocês Tenda? Você vendeu precisam. tenda? Não, eu vendi MRV, Curi Canindé. Canindé. E a gente ficou 2 meses, né? Esperando a aprovação deles. E eles compraram os 3. Na verdade, um comprou com sacada. Eles queriam todos com sacada, mas não fechou as Nossa, aí é contas. milagre, hein? Mas um foi Mas um foi com sacada e os outros 2 foi sem sacada. E essa fazia parte das minhas primeiras vendas. E como eu disse aqui no começo que tinham cancelado, com 3 meses, eles falaram para mim, olha, ficou muito pesado pra gente o fluxo, a taxa de evolução de obras tá alta já, e eu vou desistir. Falei, cara, não desisti do sonho de vocês. Ele tinha acabado de vir de Minas, pagava R$ 1.600 de aluguel ali no centro. Falei, não desiste do sonho de vocês. Vai ficar apertado agora, mas lá na frente vocês vão ver que vai valer a pena. E passado de 1 ano e meio, eles me ligaram de novo. Érica, a gente queria falar com você. Aí eu falei, mano, eles vão querer cancelar agora, depois de 1 ano e meio, já pagaram um monte, né? Aí eles falaram pra mim assim, olha, a gente abriu uma loja virtual e a loja tá bombando e a gente quer trocar a unidade sem sacada pela com sacada, porque a gente conseguiu. Uau, que legal, né, Érica? E aí, pra mim, assim, foi uma coisa, assim, muito marcante, porque eles queriam desistir. Era uma pessoa, assim, que, na vista de muita pessoa, ia passar no stand e não ia ter condições. R$ 1.400 de renda. E a gente conseguiu vender e já estão morando. Ó, às vezes tô na posição aqui de entrevistador, né? Mas eu não falo, mas eu vou contar a minha aqui. Eu nunca contei aqui. A que mais me marcou foi na Ourives. Foi o da Ourives. tenda da Ourives ali. Sei, Tem sei. cura, ali vende tudo, Tem plano tudo. e plano. Eu vou ficar até lembro que, apertadinha agora. a gente tinha uma loja ali no Sacomã da tenda. Eu cuidava dessa loja da tenda lá no Sacomã. E eu lembro que chegou uma cliente lá, ela veio da Heliópolis. Eu sempre confundo, Paraisópolis é Morumbi, Heliópolis é ali perto do Sacomã. E aí ela, da periferia, né, da comunidade ali, aquela coisa toda. E ela contou toda a história. Eu também sou igual você, que eu pergunto tudo, eu filtro. Ela falou, minha filha tem 15 anos, 16 anos, tá entrando assim, tipo, quase entrando pro crime, porque tava namorando com aqueles traficantes de lá, aquela coisa toda. E aí eu gerou muita compaixão, porque eu sou pai, tenho filha, né? Eu falei, você tem que sair de lá, você não pode criar seus filhos lá. E aí eu lembro que o marido dela, cara, ele resistiu, ele não queria assinar o contrato. Aí eu peguei e falei assim, você vai marcar com seu marido hoje, você vai trazer ele aqui, eu vou levar vocês lá. E eu nunca levava cliente assim para conhecer o plantão. Tenda, você tem nem decorado. Sim. Não sei se vocês já venderam tenda. Sim. Mas eu peguei eles, levei lá na Ourives de carro, levei aonde que poderia estudar a filha dela, uma escola na Ourives ali. Tem uma comunidade ali perto da Ourives, não tem? Tem. Aí eles falaram assim, não, mas a compra, o Jefferson não quer sair da comunidade, ele falando para mim, eu não quero sair da comunidade porque as coisas é muito barato, o supermercado é barato. Aí eu falei, mas ali tem uma comunidade, você vai morar perto de uma comunidade, você pode sair lá comprar as coisas. Expliquei tudo, levei, cara, peguei na mão do cara.
Aí, mesmo assim, o cara não queria assinar o contrato. Aí eu cheguei um momento, eu chamei no particular, falei assim, ó, eu queria pedir licença agora para conversar eu e ele. E você levanta, por favor, falei pra menina. Aí quando eu falei pra ele, assim, cara, eu sou homem, eu sou pai, você vai perder sua filha pro traficante. Quando eu falei isso, ele olhou nos meus olhos assim, aí ele falou assim, cara, eu vou comprar isso aí. Eu falei uma coisa bem forte pra ele assim, sabe? Marcou ele, né? Que marcou. Aí aquilo ali também, né, hoje eles já estão morando lá. Cara, E, que legal. que e legal. é uma coisa assim que marca a gente, né? Marca a Porque gente. eu falei com todo amor, com todo cuidado, né? Não quis confrontar Lógico que ele. não. Teve uma história também, né? Desculpa até passar mais uma. É que essa venda, foi um casalzinho e o casalzinho levou um advogado. O advogado, ele não entendia muito sobre Minha Casa Minha Vida. É complexo. E, Até a gente, às vezes, né, no começo, né? Hoje a gente já sabe. e aí houve até uma discussão entre eu e ele, né? E o advogado. E, cara, eu sou muito transparente. Aí na mesa eu falei assim pro advogado, eu falei assim, olha, você tá aqui para duas situações. Ou você pode ajudar o casal a realizar o sonho da casa própria, ou você pode atrapalhar. Uau. Quem vai escolher aqui é você. Cara, foi uma das vendas mais difíceis que eu fiz e o casal assinou o contrato na hora. É isso. Assinou o contrato na hora. Acho que quando você tem autenticidade, propriedade, autoridade, Transparência, as pessoas né? sabem, né? As pessoas sabem. A gente, né, tá para poder servir, né? Ajudar, É. né? Que legal, Ângela e Isso. Érica. É isso. Agora eu quero perguntar para vocês, casal. Vocês falaram da, né, a venda que marcou, mas qual que foi no mercado imobiliário, assim, a venda mais difícil da Érica? Todas. Não tem venda fácil, né, Não Érica? tem. Olha, acho que a venda mais difícil eu tive esses dias atrás. Não faz muito tempo, mas era uma senhora que tinha 1.600 de renda. Ela pegou 71 mil de subsídio, Nossa, pegou o teto. pegou o teto. É porque ela pegou o subsídio, né? Ela O tinha- teto do subsídio ela do Minha tinha Casa Minha filha Vida. também? Sim. Ela pegou o teto do Minha Casa Minha Vida e os 16 mil de cheque paulista. Nossa. E ela comprou o Piqueri. E ela precisava de ter 33 mil de entrada. Mas ela, assim, ela relutou muito, porque ela quis conhecer o imóvel antes, ela quis prazo para poder levantar o dinheiro, ela trouxe a família dela inteira para entender o que eu estava passando ali para ela. E ainda tive que emprestar para essa cliente 3 mil para ela conseguir comprar o imóvel. Já teve casos E de parcelar emprestar até ainda mais. para ela. E aí ela. Não é à toa que vocês estão vendendo do jeito que tá. Porque vocês têm um coração É, generoso, né? então, assim. Eu Mas também já eu- paguei entrada de comissão para cliente. ah, Que eu tenho certeza. Pessoas que estão super bem no mercado imobiliário, são é o pessoas. coração de vocês, assim. É, Se não tem esse coração, não prospera. Eu acredito muito em propósito. Falo muito sobre os livros, né? E não sei se você já leu o Segredo da Mente Milionária. Já. É. Do... qual é o nome? É o mesmo que o mais perto, Napoleão Hill, né? Não, o Segredo da Mente Milionária não. É outro autor, eu não lembro o nome do autor. Ah, é verdade. O Napoleão Hill. Eu confundo com Pensa e Enriquece. É, Napoleão Hill. eu já li também, né, do Napoleão Hill, que ele é um gênio. eu Napoleão gosto Hill é um também. gênio. Né? Então, ali ele fala uma coisa muito interessante, que as pessoas, elas costumam trabalhar pelo dinheiro. sim, A partir do momento que você trabalha pelo dinheiro, você é escravo do dinheiro. sim. Então, não tem como, você vai ser escravo o resto da vida. E é o que acontece hoje com Fica 90% alienado. Fica das alienado. pessoas, né? Elas trabalham pelo dinheiro. E quando a gente trabalha por propósito, Já era, muda. muda o jogo. E o dinheiro é consequência. É uma consequência. É que assim, esse cliente que você ajudou e que você ajudou ele com uma renda dessa e você ajudou ele a realizar esse sonho da casa própria, ele vai lembrar de você quando alguém falar, meu, tentei comprar e não consegui. Ele Eu vai já lembrar. tirei todas as minhas comissões. Tem pessoa da igreja lá, ela até ontem teve uma palavra de gratidão lá, né? Ela veio me agradecer. Ela até falou assim, obrigado, Jeff. Hoje ela é cliente aqui nossa também, porque a gente tem uma agência de marketing, ela tem uma empresa de marmita, essas coisas, Aham. e a gente faz algumas coisas para ela. Mas ela foi grata, porque eu tirei todo dia da comissão e devolvi para eles. É. Pra ela, porque era um imóvel pronto, e eles tinham que
colocar ali para poder entrar para morar. Eu falei, não, eu vou vender, mas não quero comissão, não. Não, Quem faz isso? Ó? ninguém faz. Ninguém faz no mercado. Cansamos de emprestar dinheiro. Pagar a entrada. O povo achava que tinha um cara que era um diretor, falava, cara, você é trouxa, você tá dando dinheiro pros outros. Mas as pessoas não sabem. Não. É a lei do retorno. Se você É a lei do semeia, você vai colher. É, E eu lembro que essa mulher, ela também teve venda de corrente por causa disso. É, exatamente. Vale a pena. vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A gente tem muita corrente por conta de transparência, por conta de ajudar, por conta de se preocupar, né, com o caso das pessoas, né? Porque eu falo para ele, né? A gente é parceria, então eu não sou corretor da construtora, eu sou corretor do cliente. Então eu preciso entender o que que vai caber no bolso do cliente. Não adianta eu tentar enfiar um projeto, uma localização ou que não está dentro do que ele está buscando. Uma hora mais tarde, ele vai falar, meu, não era isso que eu queria, esse desse da corretora eu não indico mais. Sim. Érico, eu queria que você passasse uma mensagem para os corretores aí, principalmente o corretor que não está performando, que não está vendendo, corretor que você percebe assim que está desiludido, assim, quer desistir do mercado. Eu percebo assim, teve um amigo meu que veio aqui, que ele falou assim que, até da Cury ele falou, da superintendente lá, o que é o Raga. Uhum. Ele falou assim, cara, a Cury é hoje a maior empresa do mercado imobiliário do segmento econômico, que mais vende. Mas tem muita gente lá que não vende. Sim. Exatamente. Tem muita gente que não vende mesmo. E aí, qual que é a questão, você acha, qual que é o problema dessa pessoa não vender? Você consegue ter um diagnóstico disso? Olha, eu falo para esses corretores, primeiramente, transformar a mente. Foi o primeiro passo que eu tive que dar para engrenar na corretagem, né? Então, assim, transformar a mente, quebrar padrões, né? Que todo mundo carrega padrões. Então, confiar em Deus, quebrar os padrões negativos, se espelhar em pessoas que vendem, que estão crescendo, ambiente, né? Que a gente costuma falar muito, né? Sentar nas mesas de quem está vendendo, tentar entender o processo de quem está fazendo e vendendo, para você também chegar lá, porque é possível para todos, não é só para mim, para o Ângelo ou para alguns, é para todos, né? Então, o meu primeiro conselho é quebrar os padrões negativos, as crenças limitantes, que foi o que eu precisei fazer primeiro para alavancar. E aí, em segundo lugar, sentar nas mesas de quem está fazendo, de quem está vendendo, de quem está crescendo, para você aprender com essas pessoas, porque já está feito, já tem pessoas vendendo. Então, copiar, né? Copiar o que está sendo feito para você também alavancar. Isso aí. E aí, Ângelo, o que você acha? Qual que é o diagnóstico aí que você consegue entender no fritar dos ovos aí, essa salada mista aí? Existem várias esferas realmente, né? Ela falou muito importante, né? Por mais que eu seja muito bom na parte técnica, tem uma coisa que eu não explico. Primeiro, Deus. Não se explica, meu amigo. Cara, às vezes surge cliente, eu até me arrepio, porque às vezes surge cliente do nada. Do nada. O cliente chega para você, Ângelo, eu preciso comprar tal projeto. Cara, mas de onde veio isso se não for de Deus? Né? De onde que veio isso se não for de Deus? Então, assim, eu acredito que eu conheço bastante a parte técnica, tudo. Né? Eu li muitos livros sobre mentalidade. A mentalidade é excepcional, né? Mas sem Deus a gente não consegue nada, a gente não tem nada. Se você colocar Deus como primeiro lugar, a gente faz algumas orações juntos, né? A gente agora tem o hábito de orar todas as noites em agradecimento e todo dia da manhã entregando o dia a Deus, né? Então, quando você entrega o dia, né, para Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca Deus como seu sócio maioritário, né, as coisas tendem a dar certo, né? Existe um livro chamado A Lei da Atração, que ele explica isso, mas nada mais é do que você... É o The Secret lá, The Book Secret lá, que é É um livro de segredo. capa preta, né? É o segredo, né, que eles falam? Tem a questão do segredo também, né? É. Tem um coreano, como que chama aquele... David É, Champion. Paul Young Show.
É o pastor, a quarta dimensão? Quarta Isso. dimensão. Ele explica como pedir, como orar, né? É, eu já li esse livro. É, Vivendo a quinta, quarta dimensão e a quarta dimensão. É muito importante, né? Então, quando você entrega a sua vida para Deus, as coisas vão, né? Segundo lugar é o que ela falou, a mentalidade, né? Mentalidade muda o jogo, né? Cara, assim, na minha vida, eu demorei para aprender também. Às vezes a gente, igual eu coloquei meu filho agora para ler, né? O livro Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele já tá mudando a mentalidade dele, ele tem 14 Esse anos. livro, ele 15 anos. tira todo mundo da alienação. Eu li também. Então. Muda o jogo. Muda o jogo, né? Assim, cara, sobre venda, né? Ela falou uma coisa muito importante, né? De você sentar em mesas de pessoas que vendem. Eu tive o meu professor desde cedo, né? Que é o meu pai. Eu sou muito grato ao meu pai, Eu porque... conheci seu pai. Você conheceu? Num vídeo aqui, o seu pai ligou pro seu irmão, né? Ele cumprimentou, agradeceu. Sou muito grato ao meu pai. Nossa, eu falo pro meu pai que meu pai é meu herói, né? Tenho mais um tempinho aqui? Tem todo o tempo do mundo. Quando eu era jovem, olha só o que é ensinamento. Quando eu era jovem, eu tinha um computador e fui comprar uma caixinha de som num comércio. Eu comprei uma caixinha de som, a menina, não sei se errou, o que ela fez, ela entregou 2. Eu voltei para casa feliz e contente, com 2 caixinhas de som. Eu falei, caraca, eu comprei uma caixinha, eu tô levando 2. Quando eu cheguei em casa, eu era jovem, contei pro meu pai. Pai, fui num lugar, comprei uma caixinha de som e levei 2. Ele falou assim, quantas você comprou? Eu falei, 1. Quantas você tem direito? 1. Essa outra caixinha é sua? Eu falei, não. Então volta lá e devolve. Então, assim, o ensinamento que meu pai me deu desde criança, né? É o que eu carrego na minha vida. Por exemplo, eu falo isso, eu nunca vi meu pai olhar diferente para outra mulher. Uau. Eu nunca vi meu pai nem passar uma mulher na rua e olhar. Então, assim, Que eu te olho pra olhar apaixonado. o respeito que o meu pai tem pela minha mãe e o amor que ele tem pela minha mãe é o que eu carreguei para minha vida. Que legal. Né? Eu nunca vi meu pai bebendo, por exemplo, né? Lógico. Seu pai é cristão? O meu pai, ele é católico, mas ele todo domingo, cara, Tem uma hombridade fora do comum. Nossa, assim. E quando a gente era criança, ele contava histórias da Bíblia pra gente, sabe? Então, o que o meu pai ensinou, assim, é ouro, cara. Família é tudo, né? Família Sim, é a base, né? É a base. Então, assim, eu sei que eu me... foi um pouquinho pra frente aí, mas o que o meu pai me ensinou nas vendas, né? O que meu pai fez por mim, assim, até sem querer, né? Ele me levando ali para fazer as vendas com ele, eu aprendi demais com isso. Sim. Né? Então, segundo é você sentar com pessoas que nem ela falou, que minha esposa falou, né? Que realmente estão com você. Terceiro, né? Estudar muito. Estudar muito porque você precisa conhecer, né? Do mercado imobiliário, você precisa conhecer tudo, fazer cursos, ler livros, estudar. E, cara, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes, quando você tem alguém do seu lado, igual essa mulher que está aqui, o nome dela é Érica, minha esposa, que incentiva, te levanta, que vai com você, que fala assim, não, se for preciso, vamos fazer isso, se for preciso, vamos fazer aquilo. Pessoa que te levanta, cara, você fala assim, cara, eu não tô sozinho. É ele que faz isso, viu, gente? Eu não tô sozinho. Então, quando você tem uma pessoa para caminhar com você, você é casado também, quando você tem uma pessoa com você, cara, o jogo muda. O jogo muda. Muda muito. Ô, Ângelo e Érica, eu gerei até agora com um arrependimento aqui, porque eu podia ter trazido a minha esposa aqui também. É verdade. Porque ia ficar mais bonito aqui o negócio, ia ficar romântico aqui. Mas minha esposa também, ela me ajudou em muitos momentos da minha vida, assim, que ela foi aquela mulher sábia que a Bíblia fala em Provérbios 31. Que a mulher sábia, ela vai Edifica. edificar o lar, né? E a mulher que não é sábia, ela vai destruir o lar. Verdade. Mas eu percebo, assim, teve momentos cruciais na minha vida que minha esposa me ajudou também. Você honrando a sua esposa, eu quero honrar a minha esposa aqui também. Eu mando esse podcast para ela. Mas eu queria falar algo aqui para vocês dois que são casais, que representam a família. Você demonstrou isso desde o primeiro podcast. O mercado imobiliário, eu falo que é um mercado prostituto. No sentido em que sentido? Rola muita grana, Sim. muita ganância. É verdade. A mentalidade de sobrevivência. É um querendo destruir o outro, um querendo derrubar o outro para o outro vencer. A gente vê isso no dia a dia.
E eu vejo também que há o maior índice de divórcio no mercado imobiliário. A Sofia Martins, ela teve um podcast que ela gravou, que ela até falou Sofia sobre isso. Martins é a esposa do Ricardo Martins? É isso? Não. Não. A Sofia, ela é diretora Martins. da Mitre diretora lá, da Mitre. e depois agora ela não tá na Mitre mais. Mas ela falou algo assim que mexeu comigo, né? Que ela falou assim que o mercado imobiliário, nem todas as esposas conseguem suportar o marido como corretor de imóveis. Chegou um momento assim, que meu casamento fragilizou bastante no mercado imobiliário. Por quê? Porque eu trabalhava domingo a domingo. Sim. E minha filha me ligava no plantão e eu fui gerente, diretor, naquela coisa toda. Ela falava assim, papai, eu não ia no aniversário de criança, dos amiguinhos dela, aquela coisa toda. E hoje eu não trabalho mais, por isso que eu falei para você, eu decidi, né? Eu abri mão, Sim. eu só Fez a trabalho de escolha. segunda a sexta. Valorizo mais a minha família e as coisas que eu acredito que são os meus ideais e propósitos. Mas eu lembro que eu descobri isso, que eu vi muitos amigos meus começou a ganhar dinheiro, trocava a esposa por uma novinha ou perdi o casamento. O que vocês dois, né, como homem de Deus, o Anjo Léo, né, a Érica também, mulher de Deus, o que você fala hoje para os corretores aí, estão começando agora, os corretores também velhos de mercado, porque tem todo mundo aqui. Ó, É verdade. É A verdade. gente está crescendo, a gente está com 3.200 corretores. Né? Depois, quando você for ver os podcasts, talvez o canal vai estar muito maior. É né? verdade. É verdade. Aconselho sobre casamento, sobre essa questão de mercado imobiliário e casamento. Olha, pra gente já foi ao contrário. A gente se uniu muito, né? A gente. Ele tem as metas dele, eu tenho as minhas, e nós temos a nossa meta juntos. Então, somos juntos, né? A gente vai chegar em tal objetivo. Mas ele tem as dele e eu tenho as minhas. Coisas pessoais. Isso, né? As nossas metas pessoais. Mas a gente se ajuda, a gente se incentiva, a gente tem os mesmos ideais de crescer, de expandir, né? Eu e ele junto. Então, assim, não tem aquela competição. O Ângelo, desde quando ele começou a corretagem, ele não ficou em plantão. Então, assim, sempre saímos bastante, mas a gente tem uma qualidade de vida muito grande para o nosso filho. A gente consegue almoçar com ele todos os dias, levar para a escola, participar. A gente consegue ter convívio com as nossas famílias, né? De tomar café com os pais dele todos os dias. Isso para a gente é muito importante, né? Então, assim, família em primeiro lugar. E a gente descobriu isso na corretagem. Quando a gente tinha pizzaria, a gente já vivia um jeito mais diferente, porque um ia para um lado, outro ia para o outro. Hoje não. Hoje a gente tem o mesmo foco. Então, você corretor de imóveis, foque na sua família, é o que vai sempre estar te apoiando, te levantando, seu porto seguro, né? Vai estar ali te esperando, É gostoso vender, mas é gostoso você chegar em casa e saber que você tem a sua casa, a pessoa que você vai dormir, o seu filho ali te esperando, né? Não tem preço que pague isso. O primeiro, em Vocês são quantos anos? 15. Só tem um Só só. tem um. 2019, no mês de outubro, eu fiz 10 vendas. Meu primeiro mês que eu fiz 10 vendas. E por que eu fiz 10 vendas? Porque a gente se desafiou. Foi. Isso que é legal, se desafia, né? De repente, olha, se você fizer X vendas, a gente vai num restaurante diferente. Se você fizer X vendas, a gente vai para um hotel diferente, a gente vai para uma cidade diferente, a gente vai fazer alguma coisa diferente. Eu falo para os corretores, desafio. É muito legal. Você falou um negócio que eu lembrei aqui, ó. Peguei minha filha uma vez, eu sou muito assim de meta também e de aula. Sim. Oração. Peguei minha filha, levei um projeto da Carlos aqui na aclimação, custava 3.600.000. Eu vendi esse apartamento lá. Aí tava emboscado, assim, não tava vendendo. Eu falei, minha filha, se a gente vender, a gente vai pra Disney. Olha só. E ela, você vai com o papai agora orar lá na porta. Levei ela e a gente foi lá orar lá na porta. Desafio e você. Eu faço minha filha ter fé também. Sim. Dessas coisas. Você acha que ela não orou? Oxe, com Talvez certeza. você fez essa venda por causa dela, da oração dela. E é um legal. desafio, né, que a gente cria assim, para nos estimular, né? Às vezes a pessoa fala, mas é besteira. Não, não é Não é. besteira. Não é Então besteira. comemora todas as vendas, a gente comemora. Quando a gente faz uma venda, a gente vai comer num lugar fora, a gente vai comemorar. Cara, dê prioridade. Eu falo uma coisa que é muito verdade. O porquê você trabalha tanto? Se não for para sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família.
qual é o sentido de trabalhar tanto se não for para isso? Sim. Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa esquece desse sentido. Porque, às vezes eu pergunto meu pai, por que você tá trabalhando tanto? Ah, não sei. Cara, se não for para isso, sabe? Então, esquece de priorizar. Às vezes a pessoa priorizou o trabalho e esqueceu da família. Sim. E a família é o que dá força. Em primeiro lugar, é essencial, não tem como, né? Família sempre Deus em primeiro lugar, depois aqui na Terra, eu falo para todo mundo, Deus em primeiro lugar, depois aqui na Terra, nossa família. Sempre, sempre. Olha, vou te falar uma coisa. O pessoal tá com muita expectativa da Uni Corretor. Né? Ah, tem que vocês poucos também. Né? Vamos colocar ela lá. E aí, eu queria deixar vocês dois as últimas considerações. Né, que tá aí trabalhando no dia a dia, matando uns leões por dia. É verdade. Tem uns que matam um, tem outros que matam dois, tem uns que matam cinco. Fala para eles aí o que eles precisam para poder mudar de vida, né? Começar a ter resultado, ter responsabilidade, a autorresponsabilidade de parar de pôr a culpa nos outros e Tem esse livro, assumir a culpa. Né? Autorresponsabilidade. Poder, né? Quer começar, meu amor? Não, pode ir. Posso começar? Pedindo autorização da minha esposa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, precisa pedir autorização da Sim. esposa também, né? Sim. Somos casados, somos sócios, né? Somos sócios. Corretor de imóveis. Talvez você esteja vendendo, talvez você não esteja vendendo, talvez você esteja precisando realmente, né, de fazer essas vendas, né? Então, vou dar minhas considerações finais. Talvez seja muito semelhante à última que eu fiz, esse último podcast. Em primeiro lugar, você tem que traçar as suas metas e os seus objetivos. Vou dar o exemplo novamente do filme da Alice. Se você não tem lugar para você, onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você precisa, o que eu ensino quando o corretor vai fazer as metas e objetivos? Vou entregar outro ouro aqui, tá bom? Primeiro, quanto você gasta por mês? Você vai fazer sua meta A, um valor um pouco acima do que você gasta por mês. Meta B, quanto você gasta por mês e qual é o custo dos seus sonhos a curto prazo, os seus projetos a curto prazo. Meta B, então. Meta C, quanto você gasta por mês, mas os custos a curto prazo e a longo prazo. E a meta dos sonhos. Hoje eu estou a pouco da gente conquistar a nossa meta dos sonhos esse ano. Né? Então, você tem que ter um caminho, você tem que ter metas e objetivos. Quando você tem metas e objetivos, o restante tudo você vai fazer. Você vai correr atrás, né? Você vai correr atrás de começar a metrificar o que você precisa fazer para vender mais. Então, eu faço 50 ligações, 100 ligações. De quantas ligações você faz, que você tem uma visita? De quantas visitas você tem uma passa? De quantas passas você tem uma venda? Né? Então, metrifica. Tem um caminho a percorrer, né? Você tem que ter metas e objetivos traçados. Quando você tem isso, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar na sua meta e seu objetivo. O meu conselho a você, corretor, é que priorize a sua vida espiritual primeiro, a segunda, a sua família, e a terceira, os seus sonhos e os seus objetivos. Porque é uma pirâmide, então todos alinhados, tudo funciona. Sim. Muito bom, hein? Obrigado, Fiquei que é impactado por isso aí, pela família de vocês. Muito lindo, assim. Obrigado, Deus que é isso. continua abençoando vocês. Tenho certeza que vocês estão na posição que estão, porque vocês glorificam o nome de Jesus e faz o nome dele conhecido. E eu acho que por isso que Deus está dando tanta honra para vocês e tanto bênçãos, né? E eu acho que isso é só o começo, né? Isso é só o começo. Viemos no mundo para crescer, prosperar E e transbordar. Transbordando. Quando você transborda, você acaba virando ciclo, você começa a prosperar. Sim. Pessoal, muito bom. Mais um podcast aí que a gente fica impactado. E eu tenho certeza que você também vai estar sendo impactado aí de alguma forma. Você tem aprendido conosco. Não deixa de seguir, não. Coloca o dedinho no like aí, segue, compartilha esse vídeo, comenta. Né? Ângelo, acho que é legal você mandar isso até para os seus clientes também. Vou mandar, Manda para os seus clientes.
Porque aqui é como se fosse a nossa casa mesmo, assim, né? A gente mostra tudo que é real aqui. Não tem como, você, de certa forma, você tá vendo aqui tudo que tá acontecendo. Então, Deus abençoe a sua vida aí, que ele te prospere cada dia mais. Amém. Até Deus mais. abençoe grandemente. Muito bom, né? Obrigado, meu amigo. Lindão,